E aí, boleiros, tudo bem com vocês? Gente, rabemos final, rabemos finalista. Estão aqui na minha mão, Corinthians e Vasco. Rapaz do céu. Gente, só deu continuidade ao jogo de ida. A gente vai falar um pouquinho sobre cada jogo, sobre Gabriel, que não é mais Gabigol. Meus amigos, muita coisa no vídeo de hoje. E tá chegando... Gente, mas Davi, é sério isso? Sim, sério isso. Tá chegando na última semana de vídeos do ano. Toma aí, ó. Toma aí, notícia triste já no começo do vídeo. Tá bom, gente? Já se inscreve no canal, siga nós nas redes, fazem tudo que tem que fazer, compartilha com todos os seus amigos, tá bom? E eu já havia afirmado, vamos pro vídeo, eu já havia afirmado que o Coringão seria campeão. Eu afirmei isso em 3 vídeos já, eu acho. E hoje eu tenho a certeza que o Corinthians está na final e pode ser campeão, rapaziada. Tudo depende dele agora. E aí vamos começar a falar sobre o jogo do Corinthians, primeiro e segundo tempo, e penalidades. Depois falar sobre Vasco e Fluminense, tá bom? Vamos lá. O primeiro tempo do Corinthians e Cruzeiro, o Cruzeiro foi muito melhor que o Corinthians. A verdade é essa. O Cruzeiro teve mais chances, criou mais oportunidade, até parecia que o Cruzeiro estava jogando dentro de casa. Até que o Sinisterra, né? Sinisterra, se eu não me engano, é assim que fala o nome dele, se machucou, sai ele, entra o Arroio, e eu tinha falado assim ao meu pai quando ele se machucou, eu falei, pô, pior que tava bem no jogo. E eu achei que tava bem mesmo no jogo, mas acabou saindo. Aí o Arroio entra, faz o gol de cabeça, que é aquele gol, ó, tava maduro, velho, tava indo, quase que o Matheus Henrique, não, Matheus Pereira, eu sempre confundo os dois, mano, de nome, velho. Matheus Pereira quase faz um golaço, cara. Se o Hugo Souza não vai pegar aquela ali, meu amigo, nossa senhora, Corinthians demorou, né, pra entrar no jogo, demorou pra raciocinar que estava numa semifinal, demorou pra entender que estava dentro de casa. A torcida do Cruzeiro fez sua parte também, mas a torcida do Corinthians, magnífica. Eu sempre vou aplaudir a torcida fiel corintiana, sempre vou falar bem da torcida do Corinthians. Que fase. E o Corinthians não tá numa fase boa, mas eu falo, gente, dentro de casa, em Copa, o bagulho é louco, cara. E a torcida do Corinthians empurra até o final, e foi o que mostrou mais uma vez, cantando. Aí gente, aí podem comemorar. Eu não sou fiscal de comemoração, não. Vi muita gente falando, já foi campeão, não sei o que. Gente, tem que comemorar, gente. A verdade é essa. Se o seu time chegar numa final, você tem que comemorar. Se você nunca comemorou, aí então é que seu time nunca chegou numa final. Aí o problema já é o time de vocês. Aí o Corinthians viu que o bagulho ia esquentar, o caldo ia ferver. O nosso querido Doriva é copeiro, hein? Será? Será que é o Tetra? Meu amigo, vovô Vorivaldo. Gente, o Dorivaldo é copeiro, cara. É copeiro, o cara ganhou com o Santos, Flamengo, São Paulo e agora vai, pelos meus cálculos, vai ganhar com o Corinthians também. Se não ganhar, podem criticar, porque quando eu afirmo é porque eu quero esse bait depois, se eu errar. E se eu acertar, quero aqui, ó, os aplausos. O cara comentou hoje no TikTok falando que eu faço isso de propósito. Eu chuto um resultado para depois ser vangloriado. Nunca, gente. Eu chuto porque aqui no canal, quem segue desde antes, lembrando, eu privei os vídeos, tá? Antigo, porque é uma nova fase que a gente tá iniciando, mas quem conhece a gente desde antes sabe que aqui a gente sempre fez essas coisas de cravar um resultado e depois vem falar se eu cravei mesmo ou não, né? Mas no segundo tempo, o Corinthians, depois do segundo gol do Arroio, deu uma melhorada, né? E, cara, o segundo gol do Arroio, pô, cara, o passe do Lucas Silva foi muito bom pro Caio Jorge. E eu achei que o Caio Jorge ia bater, mas se o Caio Jorge batesse, ele ia errar do jeito que tava ali naquela posição. O Hugo Souza cresceu ali. E aí, rapaziada, aí o cara só... E eu já havia falado, eu falei pro meu pai na hora, se o impedimento não foi no Caio Jorge, o Arroio tá em posição legal. Dito e feito, aconteceu. E aí 2-0, eu achei, caraca. Gente, no momento, eu juro pra vocês, eu achei que o Corinthians ia tomar um atropelo, tipo uns 3-0 dentro de casa. Eu falei, meu Deus,
Não vou nem aparecer no canal, pensei. Mas aí o Corinthians, sendo Corinthians. Matheus Bidu, que pra mim foi o nome do jogo pelo Corinthians, de aberto muito abaixo. Meu Deus, abaixíssimo. Errou tudo que tentou. Mas o Bidu, pra mim, foi o nome do jogo e foi vangloriado com o gol. E aí o Timão, cara, nos pênaltis é outra história. É outra história. Muito se falou dessa semana sobre o confronto de Cássio e o Hugo Souza, se caso fosse com os pênaltis. O Cássio fez a parte dele, o time dele não fez a parte dele, né? Porque o Gabriel Barbosa apenas, que faz mal o Gabriel Barbosa vive, falam que querem ir no Santos, que vai voltar pro Santos. Não quero, não. Essa é a minha opinião, eu não quero. Mas se vir, vamos torcer pra dar certo, né? A vida é essa. E o Hugo Souza, que goleiro, hein? Pelo menos nos pênaltis, é embaçado, velho. Foi criticado aqui, se eu não me engano, no vídeo do Brasil e Japão. Não, eu só critiquei ele, mas ele é decisivo, cara. Ele é decisivaço, meu Deus. E aí vamos pro jogo do Vasco e Fluminense. O primeiro tempo, o Vasco começou até bem, mas aí o Fluminense equilibrou a partida e aí abriu o placar, né, com gol contra do Paulo Henrique. Que a bola bateu na trave, voltou. Foi um lance meio esquisito. O Paulo Henrique, o pé dele tava pra cá, a bola... Gente do céu, foi um lance constrangedor. E, com todo respeito, o segundo tempo foi muito ruim do Vasco e Fluminense. Minha opinião, tá? Quem acha ao contrário, dissertem aí, porque pra mim... Ou eu tava muito cansado, gente, porque pra mim tava muito abaixo. O jogo foi muito morno no segundo tempo, e aí acabou 0. Cara, mas eu queria ressaltar uma coisa antes de falar dos pênaltis. Confronto entre Thiago Silva e Ryan. Eu marquei aqui, ninguém deu importância pra isso. Talvez ninguém nem vai falar, porque o Ryan passou pra final. Se o Fluminense tivesse passado pra final, falariam sobre isso. Mas no confronto experiência e juventude, no Corinthians, a juventude venceu a experiência, né? O Hugo Souza venceu o Cássio. E no Fluminense e Vasco, no final, a juventude venceu a experiência também, no resultado do jogo. Mas em confronto, Thiago Silva e Ryan, 2-0 Thiago Silva, tá? E de zagueiraço, gente, é seleção sim. Foda-se, mano. Essa é o que eu acho. É seleção o Thiago Silva. E aí o Vascão nos pênaltis. Canóbio. Ô, rapaz. Canóbio, você tá de brincadeira. Canóbio e Gabigol, vocês estão de brincadeira. Vocês foram ridículos hoje. Canóbio e Gabigol, vocês foram ridículos. Nojentos. Se eu fosse torcedor Fluminense, Cruzeiro, vocês não pisariam mais nunca em lugar nenhum desses times. Nem em CT, nem em estádio, nem na cidade desses times. Não pisaria nunca mais. Vocês são nojentos, cara. Que merda de pênalti foi esse? Canóbio bateu no meio do gol. Achou que o Léo Jardim era quem? Porra. E aí o Gabigol, pô, que recuou pro Hugo Souza. Pô, com uma vergonha. Para 2 jogadores como esse, o Gabigol tem muito mais nome que o Canóbio, com todo respeito ao Canóbio. Mas, cara, que cagada. Vocês são, com todo respeito, uns merda. A verdade é essa, cara. E eu não quero o Gabriel Barbosa, porque não é mais Gabigol, no Santos Futebol Clube. Não quero de jeito nenhum. Tá bom? Gente, é isso, cara. A verdade é essa. Acabou aqui. O corte já tá feito aí. Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil. Eu havia afirmado isso. Afirmo novamente. Mas, de resto, é isso. Tá bom, gente? É nóis. Falou e tchau.